abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Olá, amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a nossa amada Igreja Presbiteriana Central de Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. É com muita alegria que a gente retorna ao culto ao Senhor.
nesta noite de domingo para adorá-lo, para servi-lo, para fazermos as nossas orações, nossas súplicas a Ele, ofertar a Ele a nossa vida, muito mais do que os nossos bens. E nessa noite nós queremos orar com você que quer colocar uma causa no altar do Senhor, antes de nós pregarmos a palavra do Senhor. Feche os seus olhos, convida quem está dentro da sua casa com você, para que este momento seja um momento de comunhão, para que nos aproximemos do Senhor em oração. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nosso bom pastor, aquele que tem nos guiado com a tua vara e com o teu cajado, aquele que tem nos protegido e nos livrado de todo mal, aquele que tem nos sustentado, aquele que tem sido a provisão às nossas mesas, ao nosso trabalho, ao nosso sustento, aquele que tem guiado a igreja do Senhor de maneira triunfante e militante ao longo dos anos. É a Ti que nós adoramos nessa noite. É a Ti que nós levantamos a nossa voz para Te louvar, para Te exaltar, para bendizer o Teu santo nome. Ó Deus, nós queremos Te agradecer, porque mesmo sem podermos estar no templo, nós podemos ainda cultuar ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado esta liberdade, e tem nos dado a tecnologia, e tem nos dado, ó Pai, o caminho certo para seguirmos, para nos reunirmos virtualmente. Que a Tua bênção, que a Tua proteção, que a Tua graça e misericórdia alcance cada um dos nossos irmãos que estão conosco nesta transmissão. Que alcance também aqueles que verão esta gravação tempos depois. Tu és poderoso, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eterna. Ó Deus, nós queremos nesse momento colocar no Teu altar aqueles que estão com causas na justiça, aqueles, ó Deus, que estão à procura de um emprego, aqueles, Senhor, que estão com dificuldades na sua renda por conta, ó Deus, do isolamento social, aqueles, ó Pai, que estão com dificuldades por conta de crises econômicas e políticas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor vá à frente, que o Senhor retire todo o empecilho, que o Senhor retire toda a cilada do inimigo, que o Senhor abra a porta certa para que eles possam Te adorar, Te servir, trabalhar dignamente. Nos lembramos também daqueles que estão internados, aqueles, ó Pai, que estão doentes e enfermos. A Tua mão poderosa que cura, ela pode alcançá-los, e por isso nós pedimos, cura cada um deles, se essa for a Tua vontade, e que seja para a glória do Teu santo nome. Dê sabedoria aos médicos, a todos os profissionais de saúde, para fazerem o diagnóstico correto e tratarem da melhor maneira. Te pedimos também, Senhor, por aqueles que estão doentes da alma, porque mesmo sem sair de casa têm sido afligidos pela ansiedade, pela depressão e por tudo mais, ó Pai, que atrapalha uma vida saudável. Te pedimos, Senhor, que nesta noite eles sejam curados e libertos definitivamente disto. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor lá no livro de Apocalipse, no último capítulo, capítulo número 22, onde faremos a leitura do verso 8 ao verso 17. Apocalipse 22, de 8 a 17. Eu, João, sou quem ouviu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso, eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida,
e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Aleluia, palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua revelação ao apóstolo João, e que está registrada aqui para nós, e temos a liberdade de sermos alimentados com esta palavra nesta noite. Eu gostaria de tratar com os irmãos sobre a necessidade de estarmos preparados para os desafios não só deste tempo que passamos, mas dos tempos vindouros, aquilo que nos espera daqui para frente. Há muita incerteza, há muita tentativa de se adivinhar o que vai acontecer, e o Senhor condena na sua palavra a adivinhação e os adivinhadores. Há muita gente tentando ali traçar um caminho, mostrando como deve a sociedade agir daqui para frente, qual será este novo normal. Mas a nós que confiamos no Senhor, precisamos entender que nada pode tirar o nosso foco. Os desafios de antes continuam hoje e continuarão amanhã no que se refere à igreja do Senhor Jesus. Nós somos chamados para ir a este mundo, pregar o evangelho, fazer discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Somos chamados por Deus e vocacionados. Não há nenhum crente que não seja vocacionado para isso, para pregar este evangelho que salva e que liberta o ser humano perdido. A palavra nos mostra, e nós, dentro deste contexto da nossa realidade aqui, a gente reconhece que o mundo ele jaz no maligno, porém, a igreja do Senhor está aqui posicionada e será com Jesus vencedora sobre toda e qualquer artimanha do inimigo, se continuarmos a olhar para o alvo, se continuarmos a olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, então, ela é desafiada a fazer diferença nesses tempos. Quando nos procuram para saber a nossa opinião tem que ser dada com a Bíblia aberta, ou com ela gravada em nossa mente e no nosso coração, para que possamos dizer literalmente aquilo que o Senhor revelou a cada um de nós. O livro do Apocalipse é um livro que trata também dos últimos acontecimentos, e nós temos a certeza que esta igreja, da qual fazemos parte, anseia por ver o Senhor voltando para buscar a sua noiva, mas esta noiva precisa estar preparada. E antes que o Senhor Jesus venha, ela precisa estar trabalhando, dando continuidade àquilo para qual foi chamada e vocacionada por Deus. Te convido a abrir a palavra em Atos capítulo 1, versículo 8, versículo clássico que mostra aí, né, a autoridade que Jesus dá à sua igreja. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins deste mundo. Nós temos diante de nós a certeza de que este poder veio à igreja do Senhor Jesus. Está registrado isso lá no capítulo 2 deste mesmo livro dos Atos dos Apóstolos, que poderia ser chamado também Atos do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus prometeu que não nos deixaria só, e prometeu que nos daria um consolador, um animador, aquele que nos dirigiria aos passos. E ele pediu à igreja, àqueles irmãos, discípulos dele, que aguardassem. E eles aguardaram, eles foram fiéis, e assim eles foram abençoados com a unção do Espírito Santo
para fazer discípulos, para ir por toda a terra, levando esta bendita palavra, esta maravilhosa palavra que tem transformado as nossas vidas e que nós cremos que ainda transformará muitas outras vidas, antes que o Senhor retorne, antes que Ele venha de novo a esta terra, para, com o seu galardão, estar ali retribuindo a cada um conforme as suas obras. Se a tua obra for boa, eu não tenho dúvida que o galardão do Senhor será bom. Se a nossa obra como igreja for baseada na dependência que temos do Senhor, não temos dúvida que o Senhor nos agraciará ainda mais com o seu galardão. Mas e se as nossas obras forem más? Como serão? Por isso a gente precisa estar atento. A palavra nos mostra aqui, eu gostaria de ressaltar um versículo, na verdade, parte do versículo 11, a parte B, quando diz assim: o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. A igreja precisa continuar praticando a justiça, e a igreja precisa continuar a se santificar. O ministério do Senhor Jesus aqui nesta terra, ele é o nosso exemplo. Nós podemos olhar para o Senhor Jesus e vermos que Ele é a nossa referência. Nós vivemos numa sociedade em que as pessoas buscam referência. Elas buscam os coaches, elas buscam os gurus, elas buscam ali pessoas que possam ser uma referência até mesmo espiritual para elas. Mas a palavra nos mostra que não há ninguém melhor que nós devemos buscar além do Senhor Jesus. Somente Ele é o verdadeiro mestre por excelência, quem pode nos mostrar a sua vontade e o caminho para agradá-lo, para permanecermos na prática da justiça e permanecermos a nos santificar. Bom, Jesus, por que ele é o nosso modelo por excelência? Porque ele tinha uma relação íntima com o Pai. E nós precisamos ter esta relação também. Jesus, mesmo sendo Deus, mesmo sendo a pessoa da Trindade responsável por vir à terra, responsável por entregar a sua vida para nos salvar, mesmo tendo todo o poder e toda a autoridade sobre a criação e as criaturas, ainda assim o Senhor Jesus, ele consultava o Pai. Ele tinha profunda intimidade, ele gastava, melhor dizendo, ele investia tempo em oração. E ele assim mantinha esta porta de acesso ao Pai sempre aberta, sempre contando para o Pai as suas dificuldades, as suas preocupações, porque tem gente que pensa que Jesus não se preocupava, não é? Mas Jesus, ele se preocupava sim. Jesus, ele tinha compaixão. Jesus, ele ficava triste quando via aquelas pessoas ali que eram como ovelhas sem pastor. E ele tinha ali uma busca incessante pelo pecador para poder salvá-lo, para poder curá-lo, para principalmente poder pregar a sua palavra e anunciar-se a si mesmo como as boas novas. É Jesus. Ele é o nosso evangelho. Por que Jesus é a nossa referência? Pela sua relação também com o Espírito Santo de Deus. Nós vemos isso na palavra de Deus e nós vemos que a unção do Espírito Santo, ela acompanha o Senhor Jesus já lá no seu momento de batismo. E nós vemos ali, né, o Espírito Santo descendo, né, como uma forma de pomba. E o Pai lá do céu dizendo: este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Jesus tinha e tem até hoje esta relação íntima. E não poderia ser diferente, porque Pai, Filho e Espírito Santo são um. E permanecem unidos nesta melhor comunidade que existe. Nesta família inicial, na família eterna. Mas o Senhor nos escolheu, mas o Senhor nos criou para que fizéssemos parte também desta família, família de Deus, povo de Israel, povo chamado para ser exclusivo do Senhor e para continuar nesta terra aquilo que foi designado primeiramente ao Senhor Jesus e agora ele passou a nós para que levemos este evangelho adiante. Precisamos, irmãos, ter a convicção de que quando ouvimos estas palavras,
Quando lemos o texto bíblico, é o Senhor quem fala conosco. Precisamos ter a convicção que não é à toa que estamos participando deste culto. Precisamos ter a convicção que não é mais uma mensagem, mas é a mensagem do dia para o teu e para o meu coração. Aquilo que o Senhor tem reservado para nós, porque Ele tem este cuidado de nos mostrar a sua vontade revelada aqui na palavra do Senhor, em especial neste momento, nesta mensagem, no texto de Apocalipse. A palavra vai nos revelar aqui também que bem-aventurados são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que eles possam ter acesso à árvore da vida, e assim eles entrem na cidade pelas portas, pela entrada principal, né? E convidados ali pelo nosso Senhor, que tem dito: vinde benditos do meu Pai. O Senhor tem preparado lugar para nós no lar celestial, mas a gente não precisa ficar preocupado com isso, porque isto já está garantido. A nossa preocupação tem que ser em cumprir o papel de igreja perante os desafios deste novo tempo que surge, perante os desafios que são inimagináveis e que podem acontecer. Quem sabe a perseguição sobre os cristãos, quem sabe a proibição dos cultos públicos. Há muita coisa que pode acontecer, mas certamente o que não acontecerá é o abandono do Senhor à sua igreja. Cristo prometeu estar conosco sempre e diariamente Ele tem cumprido a sua palavra. Continuando, irmãos, o Senhor, Ele é referência para nós e o seu ministério é um modelo para nós por conta da sua relação também com a humanidade, com homens e mulheres, com crianças, com os anciãos. O Senhor se relacionou e se relaciona até hoje individualmente com cada um de nós. Ele tem este cuidado de nos chamar pelo nome, de declarar que somos propriedade sua. Ele tem este cuidado de, através do Espírito Santo, tocar o nosso coração de maneira que nós possamos entender claramente que é Ele. Não haverá dúvida, como não houve dúvida no dia da nossa conversão. E assim a gente precisa confiar que quando abrimos a nossa boca, levantamos a nossa voz, abrimos a palavra do Senhor e pregamos aquilo que é a revelação de Deus, o Espírito alcança os seus escolhidos. O ministério de Jesus, ele também é um modelo para nós, porque Jesus, ele treina as pessoas. Jesus, ele capacita aquele grupo chamado discípulos, que primeiro eram 12, depois vai crescendo, né? E vai crescendo 70, depois 120 reunidos, né? E depois isso vai sendo transformado ali, multiplicado até os dias de hoje, quando somos bilhões de cristãos no mundo. Na verdade, se eu não me engano, quase 2 bilhões. Então, irmãos, nós precisamos crer que o Senhor é poderoso. Ele nos treina através desta palavra e deixa este modelo para nós. Não é responsabilidade somente da liderança da igreja treinar no conhecimento da palavra aqueles novos convertidos, os chamados neófitos. Não, é responsabilidade de cada um de nós. Ou o Senhor não te chamou para fazer discípulos? Foi só para os líderes da igreja? Não, o Senhor chama a igreja para discipular. Eu me lembro que lá na igreja de Vila Cruzeiro, onde eu tive o prazer de pastorear, a gente teve ali um treinamento numa outra igreja para aplicarmos ali para a evangelização de crianças. E o pastor que estava à frente, o pastor falou muito claramente no dia do treinamento: nós não podemos nos contentar em somente pregar a palavra, porque Cristo não determinou que a palavra fosse somente pregada. Ele disse para pregar, mas ele disse também para fazermos discípulos. E eu queria te lembrar destas palavras do Senhor. Enquanto este tempo da volta do Senhor, enquanto este tempo em que nós estamos aqui a celebrar, a cantar, a louvar ao Senhor, a dar glórias a Ele, que é o alfa e o ômega, o início e o fim, o último e ali o primeiro. Enquanto isto está acontecendo, nós precisamos trabalhar e adorar a este Deus.
Porque a palavra nos diz que é necessário trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem. Quando não há trabalho ali disponível, não há a facilidade para o deslocar-se, não há ali segurança muitas vezes, mas hoje nós temos condições de usar os recursos tecnológicos, usarmos a nossa inteligência, estratégias que o Senhor nos dá para alcançarmos com esta palavra a nossa família, os nossos amigos, os nossos conhecidos, confiando que o Senhor há de fazer a obra. Jesus também é referência porque ele se identifica com as pessoas. Jesus, ele tem compaixão, ele tem empatia, ele se coloca no lugar daquele que sofre. Jesus, ele chora com os que choram. E é por isso que nós podemos confiar, porque Jesus, quando encarnou, ele se tornou verdadeiro homem, sem deixar de ser verdadeiro Deus. Mas esta palavra aqui em Apocalipse vem nos dizer que ele vem sem demora. Eis que venho sem demora, e é necessário nós guardarmos aquilo que temos recebido do Senhor e praticar e obedecer os seus mandamentos. O Senhor vem sem demora, e há uma ilustração que é contada nos evangelhos de que ele virá como um ladrão na noite. Ninguém sabe quando um ladrão pode chegar, e desta maneira o Senhor chegará para buscar a sua igreja. Eu não tenho dúvida que é possível que uma pessoa que ainda não tenha recebido o Senhor como Salvador, ao ouvir esta palavra, comece a rir, comece a zombar, comece até a pensar, como é que os crentes acreditam nisso? Mas eu queria dizer a você que porventura pensa assim, o Senhor terá misericórdia de você, eu creio, e converterá o teu coração no tempo certo. Porque o Senhor, ele não deixa de lado aqueles que estão zombando. O Senhor vai até estas pessoas, o próprio Senhor Jesus procurou Zaqueu, mandou que ele descesse, e Zaqueu zombava da condição humana. Zaqueu, ele era um daqueles que roubava, tirava mais do que o necessário na cobrança dos impostos. O Senhor Jesus também, ele não deixou de pregar, mesmo aqueles que não se converteram. Assim como o Senhor Jesus fez, nós precisamos ter esta confiança e fazer da mesma forma. Ele se preocupava com cada um, ele se colocava na condição daqueles que estavam sofrendo e ainda hoje o faz assim. Ele virá, ele voltará, não importa se você crê ou não, a verdade é que um dia toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, todo joelho se dobrará em rendição ao grande Rei dos Reis. E esta verdade acontecerá para a glória exclusiva do seu nome. É este Senhor Jesus que diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. E a esta declaração do Senhor, exaltando-se a si mesmo e se posicionando como esta estrela da manhã, a raiz de Davi, esta adoração, esta exaltação, ela acontece enquanto a igreja o adora e diz, o Espírito e a noiva dizem, vem Senhor Jesus. O Senhor Jesus está às portas, o Senhor Jesus está voltando. A igreja precisa anunciar esta palavra a todas as criaturas. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha, porque o Senhor quer lhe dar de graça a água da vida. O Senhor Jesus, quando teve ali um encontro com uma mulher próximo ali ao poço, no decorrer do diálogo, ao final ele diz, olha, se tu soubesses quem te pede água, pediria-me e eu te daria a água da qual você nunca mais teria sede. É Jesus a água da vida. Talvez você tenha uma sede no seu coração, uma sede na sua alma e você não sabe de quê. Talvez você esteja pulando de religião em religião. Talvez você esteja pulando de mestre e de guru em guru e de coach em coach, achando que isto vai resolver a tua vida. Talvez a sua vida seja ler livros de autoajuda, dos quais você já decora, quem sabe até dá palestra sobre eles. Mas a verdade é que a sede que a nossa alma tem é da água viva que é o Senhor Jesus. Só Ele pode nos saciar.
E eu queria te convidar, a você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, a fechar os seus olhos nesse momento. Reflita sobre esta palavra. Há um hino antigo que diz: amanhã pode ser muito tarde. E quando este hino era cantado no passado, algumas pessoas pensavam: olha, isso aí é apelação, né? Está forçando a barra. A pessoa vai se assustar pensando que pode morrer. Ora, mas não pode? O hoje à noite ainda pode ser muito tarde. Porque nós não sabemos qual dia que o Senhor virá para nós. A igreja clama, vem. Aquele que ouve é convidado a clamar também, vem. E o Senhor ouve a oração dos seus justos, dos seus escolhidos. E Ele virá, Ele nos buscará. Aqueles que são redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, têm as suas vestiduras ali já brancas, clareadas pelo sangue de Jesus. Estes poderão adentrar o lar celestial e viver eternamente. Aos outros continuam condenados, porque assim ensina a palavra, e viverão o tormento da morte eterna. Não caia na falácia de que, ao fechar os olhos nesta terra, tudo acabará e não existirá uma outra vida. A Bíblia nos diz que a nossa alma, ela é eterna. A vida, ela é eterna, mas pode acontecer também uma morte eterna, que significa o sofrimento. Mas longe de nós falarmos sobre morte e sobre o sofrimento sem anunciarmos a resposta de Deus para a nossa sede. Jesus é a água da vida. Jesus, Ele quer saciar cada um de nós nesta noite. Feche os seus olhos, vamos orar juntos clamando ao Senhor para que Ele nos lave, nos redime, nos converta aos corações. Senhor Jesus, nós, Tua igreja, Tua noiva, aqui representados, aqui reunidos, estamos diante de Ti clamando: vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Sabemos, ó Deus, do sofrimento que muitos de nós têm passado aqui, Senhor, nesta terra. Sabemos, Senhor, das perseguições que muitas igrejas Tuas têm sofrido neste mundo. Sabemos, ó Pai, daqueles grupos que se reúnem em esconderijos, porque os países onde estão é proibido que eles sirvam ao Senhor e declarem a sua fé no Teu Filho Jesus. Mas neste momento, ó Pai, nós queremos nos lembrar não daqueles que sofrem por servir a Cristo, mas por aqueles que sofrem por ainda não conhecê-lo. Alcança com a Tua graça, com o Teu amor, com o Teu toque de graça irresistível do Teu Espírito Santo, o coração do incrédulo. Que em nome de Jesus, ó Pai, haja salvação e haja transformação para a glória do Teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor fez nas nossas vidas, não olhando, ó Pai, para o ser miserável, ó Pai, que somos, mas olhando para o sangue do Teu Filho, o Senhor também olhe assim para aqueles que estão no pecado e os perdoe, levando-os ao arrependimento, ao abandono desta prática e principalmente dando-lhes a fé para que creiam no Senhor Jesus, Teu Filho, como único e suficiente Salvador. Faça isto, ó Deus, conforme a Tua vontade. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Cristo
Filho, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Ó vem, Senhor Jesus. Então subiremos junto estaremos no grande dia em que tu virás, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, que o amor de Deus o Pai, Criador dos céus e da terra, que governa soberanamente sobre nós, que as doces consolações e a comunhão do Santo Espírito de Deus repousem sobre a vida de cada irmão e cada irmã, do menor até o maior, repousem sobre a vida dos enfermos trazendo a cura, sobre os desanimados trazendo a alegria da tua salvação. Repousem sobre Bom Sucesso, o Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo, trazendo a paz que tanto necessitamos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Agradecemos a sua companhia, mas principalmente nós agradecemos ao Senhor, porque Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará. Que esta seja uma realidade na sua vida também. Confie em Jesus. Ele está contigo, Ele te ouve quando você clama, e o Senhor é quem tem tocado os nossos corações, nos mostrado a necessidade de encararmos os desafios deste novo tempo, baseados nesta santa palavra, continuando a prática da justiça e continuando a santificar-nos para sabermos, para vivermos assim, sabendo que o Senhor é glorificado na nossa santificação. Uma ótima semana em nome de Jesus.